Olá meus caros, meu nome é Dejalos, vamos para mais um vídeo de Underdog Crew, mais um vídeo da série Game Day. E antes de começar a falar sobre o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar a todos a nos seguirem em todas as nossas redes sociais. Lá vocês vão ter informação exclusiva voltada para o Powerlift, tá? E também se você precisa de ajuda com seus treinos, se você precisa de um treinador, nós também oferecemos nosso serviço de consultoria online. Qualquer coisa é só nos chamar na DM do Instagram ou no grupo do Telegram também a gente pode ver essa questão de consultoria. Mas, enfim, cara, vamos para o que interessa, vamos para o vídeo de hoje. E no primeiro vídeo eu fiz a menos 59, agora o vídeo anterior é menos 66, e agora a gente vai para 74. E talvez eu faça 74 e a 83 nesse vídeo hoje. Vamos ver como é que ele vai ser, como é que vai decorrer as coisas. Isso porque, cara, a 74 não tem muito o que falar sobre ela. Como vocês podem ver aqui nesse meu quadro que eu faço aqui de pedidas, não teve muita coisa que fugiu, tá? Foi tudo mais ou menos próximo. Eu tive algumas coisas aqui que eu faria diferente, que eu acabei errando, que não deu certo, que também foram muitas das coisas que os próprios atletas tentaram e também não conseguiram, aqui no caso do Ed, no caso do Kjell. O Tim também ali, eu tentei, faria o mesmo momento que ele não conseguiu. Aqui também foi o mesmo momento, não conseguiu. Então, poucas coisas foram. Aqui eu dei mais 10, no caso deu pra sair mais 12,5. Mas enfim, foram poucas coisas que teve de relevante nessa categoria. No geral, as pedidas que foram feitas, elas foram, me pareceu adequado, me pareceu que eu faria, não pareceu, não teve nada gritante, sabe? Não teve nada que no caso do Panache de alguém tá se estourando antes, no caso do Jordan, do vídeo passado, de estar fazendo uma coisa que estava muito abaixo do que ele poderia fazer. Não teve nenhum caso especial nessa categoria. Essa categoria ela simplesmente aconteceu, cada um fez o que poderia fazer, não teve nenhum erro estratégico durante o dia da competição, foi apenas o que cada um fez o que poderia fazer e cada um ficou na sua colocação. Não teve nada muito surpreendente, não teve grande disputa nem nada. Você pode ver aqui, dar uma olhadinha na classificação geral aqui do Mundial. Vocês podem ver que foi tudo mês passado, né? Primeiro lá bem lá na frente, segundo bem na frente do terceiro, terceiro bem na frente do quarto. A gente vai ter um pouquinho ali, um pouco parelho ali o quinto e o sexto. Eles estão um pouco próximo do outro. Eu não fiz o do Lee. Eu só assisti a primeira bateria. Provavelmente o Lee devia estar na segunda bateria e eu acabei não vendo. Deixa eu só lembrar quem é esse Lee. Não vou lembrar mais. Ok, não temos Instagram, então não tem como saber. Mas enfim, vocês podem ver que não tem. É uma categoria que ela tá bem. Tá todo mundo distante de suas posições. Isso porque o que acontece, cara? A 7-4, eu vim trazer um pouquinho também do. Aproveitar pra. Como não vai ter muita coisa falando sobre a competição em si, não vai ter nada muito gritante. Eu vou explicar o porquê que não teve nada muito gritante, pra dar uma preenchida de pauta, né? Senão não ia ter o que falar. Porque assim, ó, o que acontece, cara? A gente tinha como o grande nome da 74 o Taylor Atwood. Ele era o maior 74 e por muitas pessoas ele era considerado como sendo ou talvez um dos maiores, não, um dos maiores com certeza, mas talvez o maior nome da história da IPF, né? Ele estava bem ranqueado no ranking geral. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu puxar o classificação. IPF classe 74. Olha, ele tava. Ele era o melhor colocado do 74. Talvez se no geral ele também não era. Deixa eu ver aqui. Classe masculino. Ele tava em oitavo, mas aqui o Temor não tinha esse número. Ele tava em terceiro, porque os que estavam aqui à frente não tinham antes dos estouros deles. Tipo, do Perkins, antes do Kidjel ter esse salto maior. Ele era um. Ele perdia só pra dois nomes. Pro Sergei e pro Andrei. Perdia só pra esses dois nomes aqui. Sendo que essa categoria aqui é a 5-2. Ela não. Se eu botar aqui, deixa eu ver. Aqui mesmo. Ah, não. Ah, tá, mas sim, é óbvio. Ah, viajei, peraí.
Pera aí, calma, calma. Aqui. E aí já. Ah, ele continuaria 5-2. Ah, tá, 99, pode crer. Tá, é um tempo atrás. É muito longo, longo tempo atrás. Mas enfim, o lance é que o Taylor, ele era um dos principais nomes da história do IPF, talvez o maior nome até então. E o histórico dele era muito bom nos últimos anos. Ele era um cara que não tinha adversários nos últimos anos. Ele ganhou lá em 2022 o Mundial, tendo o melhor agacho, tendo o melhor supino e tendo o melhor terra. Ele ganhou as 3 medalhas de ouro em cada um dos movimentos e com uma certa margem, entendeu? E tinha uma certa. Olha só, ele fez 790 e o segundo colocado foi 732,5. Sendo que ele ganhou os 3 movimentos e os 3 movimentos ele apareceu que ele tinha uma certa margem, poderia pedir um pouco a mais. Então estava muito confortável a situação do Taylor. O histórico dele também era muito bom. A única disputa que ele teve ali que depois ele começou, ele teve um segundo lugar que ele ficou pro Kidjel. E aí desde então ele só veio ganhando. Ele tava desde 2017 ganhando. O que aconteceu? Ele ganhou em 2022, aí teve a primeira edição de Sheffield e eu comecei a ver mais os logs de preparação dos atletas na época do primeiro Sheffield e ele tinha uma lesão. Ele tava meio chato de recuperar aquela lesão e tava tentando tratar ela. Ele foi pra Sheffield, ele acabou não tendo um desempenho que era o esperado para ele, que era um dos favoritos a ganhar a Sheffield. Ele acabou ficando bem abaixo, justamente porque ele tinha essa. O último mundial dele deixou ele bem abaixo do que ele poderia fazer, então criou essa expectativa, pô, o que o Taylor consegue fazer agora em Sheffield? Provavelmente ele vai conseguir bater o recorde total, talvez ele leve um pouco as coisas, mas acabou que, talvez por causa do conto do histórico dele de lesão, ele tá tentando se recuperar, ele não conseguiu ter o melhor desempenho dele, e isso acabou piorando a situação, porque naquele mesmo mundial, pô, imagina só, o Sheffield dele foi em 2023, tá? Ele ganhou o Mundial dos 22, 2023 ele fez Sheffield e ele acabou não ah, indo de acordo com a expectativa que tinha sobre ele. Nesse mesmo ano começou a aparecer bastante o Cale. O Cale é o atleta sueco. Ele era júnior na época, mas ele acabou aparecendo. Ele acabou aparecendo bastante. Se não me engano, acho que foi o campeonato júnior que ele fez antes do Mundial. Ou foi o europeu? Ah, não, tem esse aqui. Eu acho que foi esse aqui, talvez, esse na Suécia ali. Que aí ele fez. Ele pareceu ter um desempenho muito bom. Ele fez 754,5. O Taylor tinha feito 790. Ainda assim era uma grande margem. Só que começou a surgir. Os treinos dele estavam muito bons. E começou, talvez esse cara possa fazer uma frente. Porque começou a expectativa em relação ao Taylor começou a ficar. Todo mundo começou a ficar meio assim. Porque, pô, o Sheffield ele era o cara para ganhar Sheffield. E aí ele já não foi tão bem. E aí o Cale começa a surgir. Ah, tá, é um pouco distante assim, mas putz, mas o Taylor teve um rendimento abaixo. Como é que vai estar a cabeça do Taylor? Porque o Taylor ele é um cara que ele é bem confiante. E quando tu vê um cara que é assim, extremamente confiante e tal, ele começa a estar numa situação de vulnerabilidade, tu não sabe como é que aquele cara vai reagir. E no Mundial de 2023, a gente teve a grande batalha do 7-4, né? Onde o Cale, o Taylor e o Tim ficaram muito próximo do outro. O Tim nessa época ali, se eu não me engano, ele era da 8-3. Ele não tinha nada, tipo assim. Ele era um nome bom, tá? Tanto que, pô, ele ficou. Deixa eu ver. Foi em 2000 e. Ó, ele ficou em quinto. Ele era. Pô, é que Nova Zelândia ele teve um segundo lugar aqui na 8-3, mas que era. Não sei se aqui não era o Júnior. Foi na Júnior. E na Nova Zelândia o Power não é tão forte, então acaba perdendo um pouco a referência, né? Mas enfim, ele era um nome na 8-3 que ele era um bom nome na 8-3. E a queda dele ele abaixar de categoria para 7-4. Eu não lembro de ter uma grande expectativa sobre ele. Eu lembro que todas as pessoas citaram, pô, esse cara aqui, ele tem um potencial, acho que ele fez. Na 7-4 ele fez 752,5. Foi mais ou menos ali a mesma coisa que o Kay, um pouco ainda distante do Taylor. Só que quando o cara desce de categoria, fica aquela coisa meio assim, do quanto que ele vai conseguir manter o rendimento. E no caso ali em 2023, a gente teve esses 3 nomes, né? Que foi o Taylor, que era até então o grande nome 7-4, mas que tava aquela coisa meio que, putz, cara, foi mal em Sheffield, tá tentando se recuperar de lesão.
Aí tinha o Kale, que era um jovem que tá indo bem. E talvez o Tim correndo por fora. Ainda a gente tinha também o Kidjal. Também ficou ali em quarto lugar. Mas a principal disputa aqui ficou entre esses três. O Kidjal ficou muito atrás deles, mas ainda assim a principal disputa foi desses três. Eu posso até fazer um dia um game day sobre esse Mundial aqui, 7-4. Foi bem interessante. Todo mundo ficou muito próximo. Teve bastante controvérsia em relação aos movimentos que foram inválidos. Alguns movimentos do Taylor foram inválidos. Se não me engano, o Terra foi o que teve mais. Acho que o último Terra e o último agacha do Taylor teve. Teve uma discussão se foi inválido ou não. Teve o Tim, teve o último Terra dele que pareceu meio suspeito na época. Enfim, eu até posso fazer uma análise sobre isso, mas o que aconteceu basicamente foi isso, né? O Taylor perdeu e aqui começou-se a criar. Como tá todo mundo muito perto aqui, ficou aquela coisa, como é que vai ser o próximo ano? Aí teve o Sheffield de 2024, né? E aí a gente teve uma disputa do Kale do time. O time foi, se eu não me engano, o time foi melhor que o Kale. Ficou melhor colocado. O Kale não fez uma. Putz, tava aberto aqui já. O Kale ele não fez uma grande. Não teve uma grande performance, eu acho. Não, ele não teve uma grande performance. Eu só acho que o time ficou melhor, eu acho. O time ficou em sexto e o Kale ficou em nono. Tá, o Kale foi um pouco abaixo do que a gente fez no Mundial e o time foi um pouco acima. Então aqui o Kale ele acabou ficando um pouco abaixo. Aí teve aquela mesma coisa que o Sheffield foi para pro Taylor, foi pro Kale também. E ele também teve uma lesão, eu não sei exatamente sobre qual foi a lesão em si, mas ele teve uma lesão que acabou deixando que esse aqui foi esse Sheffield aqui foi o último campeonato do Kale. Provavelmente ele vai voltar, acho que ano que vem. Sheffield foi o último campeonato. Então, provavelmente ele deve voltar ano que vem. Ele é um cara bem jovem, né? Então deve retornar aí, tornar bem. Só que assim, tá, a gente teve esse lance, né? Pô, o Taylor deu um tempo, né, para tratar das lesões, também tratar de questões psicológicas, que ele deu uma entrevista falando que ele não tava se sentindo um pouco decepcionado com ele mesmo, né, teve um princípio de depressão, algo do tipo. Uh, o Cale lesionado, e aí abriu-se um caminho pro Tim, e também pro Kidjal, porque o Kidjal não foi... Então, você tem que entender que o Kidjal, ele tem um... Pô, o Kidjal já foi campeão mundial, o Kidjal tem um puta do histórico. E aí, depois chefe pareceu que o Tim ia ser o cara que ia levar a 7-4, talvez o Kidjal ia se aproximar. Só que aí o Kidjal teve o europeu, foi esse europeu aqui que ele fechou 8, não, foi esse Arnold aqui, que esse aqui foi equipado, teve esse 800, teve esse Arnold aqui que ele fez 815. E o Tim nunca fez, não fez 800 na 7-4, né? Então o Kidjal surgiu como grande favorito, só que ao mesmo tempo começou a migração de muitos nomes da UCPL, que é uma federação diferente da IPF, né? Elas eram unidas, mas depois de algumas tretas se separaram. Enfim, e começou a grandes nomes da UCPL ir para a IPF. E entre esses nomes foi o Austin Perkins. E o Perkins, ele, putz, é absurdo, né, cara? O Perkins, ele... A última competição dele na UCPL, deixa eu ver, foi esse daqui. Ele fez 851. Então a gente ficou impressionado com o Kidjal, que ele passou dos 800 e tava vendo o cara da UCPL que fez 851. Então, esse mundial aqui que teve, ele não teve nada tão relevante em questão de pedidas. Todo mundo foi mais ou menos razoável. Não teve muita coisa. A gente teve aqui a gente não teve nenhuma disputa de posição. Normalmente os caras da 7-4 eu não lembro de serem muito loucos assim em relação a pedidas, né? O, o Wright ele é um cara bem. Não faz grandes saltos, mas também é bem preciso. Não tem muita coisa, muita loucura não. A gente vai ter aqui o Fan e o. Acho que é Fan, Fei, Shin, Shun. E o Ed, que era um cara que tem um supino muito bom. O Ed é um que ele foi campeão da 66, ele foi pra 7-4 em Sheffield. É aquela coisa, né? É meio distante do Taylor, mas talvez seja um nome que, né, se aproxime, faça uma graça. Mas acabou que não teve uma transferência tão boa assim.
Quer dizer, não, pô, o cara ficou em sétimo, né? O cara ficou mal, mas ele é um cara também que ele treina muito levantamento olímpico, né? Muito LPO. Então, eu não sei o. Eu não acompanho muito as competições de LPO, eu não acompanho nada, basicamente. Então eu não sei o como o Ed ele é relevante no LPO. Mas eu lembro que teve. Eu tava acompanhando bastante o treino dele e teve uma época que era só LPO. Provavelmente ele deve fazer um terra, um agacho, como complementar. Mas enfim. Então a 7.4 não tinha nada, não tinha muito o que fazer. Pô, deixa eu ver, talvez o Kidel e o Tim eram os grandes nomes antes do Perks, só que, pô, o Perks é muito à frente dos dois. Então era aquele jogo meio que, pá, tentar fazer o máximo e ver o que tira, entendeu? Talvez tentar quebrar um recorde específico em algum movimento. O Tim tentou do Terra. Eu pensei que ia dar. Eu pensei que ia dar, eu coloquei aqui um mais 10. Eu achei que realmente ia dar essa quebra de recorde, não deu. O Kidial, ele. Eu não faria esse segundo, esse terceiro agacho, esse terceiro supino dele que ele fez e que ele perdeu. Eu não faria porque não parecia que ia ter nada mais que isso. Ou nada, pelo menos, relevante a mais que isso. Eu guardaria pro Terra, porque tem um Terra bom, talvez ali até tentar uma quebra de recorde. Ou sei lá, né, meu cara? Dá aí no Terra e seja o que Deus quiser, vai que, né? Vai que aconteça alguma coisa. É o que acontecesse, entendeu? É muito ponto, é muito acúmulo de carga ali abaixo. Pô, o Perks fez 836 e ele fez 812,5. É muita coisa, não tinha o que fazer. Talvez ele tentou ali tentar tirar o máximo dele no agacho, o máximo do supino. Sei lá, ver se aproxima, ver se o Perks erra alguma coisa, ver se a proximidade de subtotal faz o Perks, sei lá, ficar tremer, não cometer algum erro, algo do tipo, talvez acontecer alguma coisa, escapar a mão num terra, algo do tipo. Mas não foi acontecendo, né, cara? O Perks foi preciso, foi até leve. Acho que só o agacho dele foi mais pesado, o supino e o terra dele foram bem de boa. O terra dele, principalmente, foi bem de boa. Provavelmente numa situação semelhante à do Taylor, né, no Mundial de 2022, tentando segurar um pouco as coisas pra depois em Shenfield quebrar recordes, né, assim ganhar um dinheiro a mais, né, porque Shenfield tu ganha dinheiro além de ganhar o campeonato, mas também é por cada quebra de recorde, né. Provavelmente deve quebrar aqui novamente o recorde do agacho, provavelmente deve quebrar o recorde do terra. O recorde de supino, acho que talvez ele bata também. Ele tá evoluindo bastante no supino nos últimos tempos. Mas enfim, tá? Então não tem muito o que citar dessa categoria porque, putz, cara, tem uma aberração. Tem uma aberração, tem os caras que são bem precisos. O Ed é um que é um pouco estranho de se fazer avaliar ele, porque nesse campeonato é que nem, não tanto, mas às vezes ele vai fazer um movimento, ele sai tonto, sabe? Sai, sei lá, sai meio zonzo, caminhando igual um bêbado. E aí você fica pensando, esse cara talvez não tenha mais nada, não. Mas no final ele sempre tem. E às vezes ele é um pouquinho. Às vezes acaba perdendo muito agacho também. É um cara que perde bastante pedidas. Ele é bem inconsistente, mas ele. Mas aqui ele foi bem tranquilo. Então não tem muito o que falar da 7.4 em si. Por isso eu já guardei também pra falar da 8.3 já, pra aproveitar e fazer esses dois vídeos, porque a 8.3 também é uma categoria que. Cara, assim. Ela é uma categoria que atualmente ela tem uma boa disputa, porque tá tendo muita quebra de recorde total. Só que não necessariamente isso veio do Mundial em si. Do Mundial a gente teve, pô, a disputa ali do Russ e do Yuris, né? O Russ é o, pô, mais um nome que veio da USPL. O Russ ele era da IPF, foi campeão mundial, ele foi pra USPL e agora ele voltou pra IPF novamente. E, pô, é um cara extremamente popular, todo mundo pensou, ele vai vir pra ganhar tranquilo ali a 8-3, né? Se colocar o topo novamente. Só que não foi isso que aconteceu, né? O Yuris ele ganhou. Isso aqui teve uma. É até interessante depois de dar uma avaliada nesses dois aqui. Mas uma visão geral da categoria, ela é uma categoria que está sendo bastante disputada. Tem o Russ, tem o Yuris, tem um cara agora da Inglaterra que bateu o recorde total. Tem o Bernstein também, que é jovem pra caramba, que também bateu um recorde total no campeonato feito pela SBD. A gente tem o Enahoro, que é um especialista em terra. Pô, o cara tentou 405 na 83, é algo extremamente relevante. Porém, ele é um cara que ele não tem os movimentos tão bons assim, o agacho supino dele. Então fica muito pro terra. Até a gente pode ver aqui nessa competição aqui, que eu encerraria na segunda dele do agacho do terra. Ele fez essa pedida mais no supino, não, no agacho e no supino no caso. No supino ele não fez,
a segunda pedida. No agacho ele fez, só que, putz, eu não faria. Eu achei que foi um pouquinho no talo essa pedida dele. Deixa eu ver aqui, é 8-3, aqui, não, essa aqui é 7-4. 8-3 é essa aqui. A gente pode ver aqui no último agacho do Naohiro, eu não iria. Mas é aquela coisa assim, cara, não é como se fosse fazer uma grande diferença no ponto de vista geral. Ah, tá bem certinho isso aqui mesmo. É. Essa aqui foi a última pedida dele. Não ia fazer uma grande diferença, tá? No ponto de vista de classificação, ele não. Eu não acho que ele não fazendo isso aí, fazendo o melhor terra da vida dele e colocar ele em qualquer posição superior a isso. Eu não faria isso aqui. Apesar de que não foi uma pedida ruim, eu só não faria porque ele é bom no terra. Eu deixaria ver o que acontece no terra. Esse aqui é o 275 dele. E achei bom. Sobrou um pouco mais. Eu acho que eu fiz uma pedida maior da primeira pra segunda dele. Eu fiz. Não, eu fiz até menos. Até fiz até menos. Eu acho que dava pra ter encerrado aqui. Não foi uma briga, não teve nada, mas, pô, sei lá, eu ia deixar pro terra, cara. Eu ia deixar pro terra. Seriam 40 quilos a mais no. 40 não, 37,5 a mais no total dele. Cadê aqui o Naohiro? 37,5 a mais. Ah, não, 37,5 a mais ele ia ganhar. Ele ia ganhar. Mas se no caso ele deixasse de fazer aquilo ali. Opa! Se no caso ele deixasse de fazer aquilo ali, ele deixaria 7,5. Ele teria que fazer um pouco mais aqui. Ele teria que fazer 412,5 de terra. Ele não fez esse 388, né? Ele fez o 367,5, o 388 ele não fez, ele descansou pra fazer o 405. Ele tentou a última de terra, ver o que acontece, né? Eu não sei como é que foi, acho que o melhor terra dele é 380? É um 380. É coisa pra caralho. Se eu não me engano, esse 399 ele chegou perto de fazer. Se eu não me engano. Eu acho que subiu, ele acho que parou no joelho, algo do tipo. Posso estar enganado, mas eu acho que não, cara. Mas enfim, era algo bem acima do que ele já fez, né, cara? 400 e pouco. Acabou que não. É uma coisa que eu não iria refletir tanto no que poderia acontecer. Acho que não. Ele fazer isso aqui, ele tentou 405. Não. Acho uma carga simplesmente que ele não conseguiria fazer de qualquer forma, eu acho, esse 405. Pelo menos não agora. Talvez mais pra frente ele consiga. Aqui teve. Antes de entrar na discussão do Uric e do Russell, teve esse cara aqui. Putz, cara é francês, deve ser Bourgeois, sei lá como é que se pronuncia. Ele é um cara que ele sempre fica ali na beira do pódio, pega um pódio. Acho que já pegou um pódio. Foi uma coisa. Cadê ele? Yannis. Ele ficou em quarto. Ele ficou em segundo aqui num Mundial. Eu lembro que ele tinha ficado numa colocação alta. Só que aconteceu, cara, no Mundial. Eu acho que provavelmente ele ia brigar com o Naohiro pelo terceiro lugar. O que aconteceu foi isso aqui, ó, meu. Isso foi uma das coisas mais previsíveis de um francês. Primeira pedida dele no agacho. 2,65. Não fez. Não fez. Não fez 2,65. Só que, tipo assim, ó. Aqui, cara. Não teve. Não foi aquele. Não fez por detalhe. Ele não fez porque não quebrou a profundidade. Ele não fez porque. Sei lá, ele perdeu a posição. Não, cara. Parece que ele não fez por força mesmo. Parece que ele não fez porque faltou força, ó. Ele subiu um pouco e travou. Eu não sei se tem algum tipo de lesão envolvida nisso. Não sei se tem. Talvez algum desgaste na perda de peso. Eu não sei, cara. Eu não sei o que houve em relação a isso aqui, mas, pô, claramente não tem força. Eu não faria mais. E aí ele teve a brilhante ideia de que
pô, já que eu não consegui, eu nem consegui. Eu fiz uma ameaça só de subir lá, ó. Ele desceu lá, só fez uma ameaça e não conseguiu. Por que que eu vou fazer, cara? Pô, sabe o que eu vou fazer? Eu tô tão confiante que eu vou lá, eu vou aumentar. Eu vou fazer mais 7,5. Vou aumentar mais 7,5, por quê? Porque eu não tive força pra fazer o meu 265. Talvez um 272,5 na adrenalina. Talvez eu consiga fazer. Ah, não, já dei spoiler aqui, ó. Na verdade, isso aqui foi a terceira dele. Cadê a segunda? Acho que é esse aqui. Ó. Ah, não, vou botar ali um 272,5. Vocês não sabem o que vai acontecer, tá? Vou fugir. Ali, ó, o Panache gritando. Isso aí, cara. É o que eu faria. O Panache falando pra ele. É isso aí, eu faria isso mesmo. Eu acho que vai estar bom. Aqui ali, ali também tem. A categoria dela é interessante de se avaliar depois. Isso depois em outro vídeo, no caso. Aí, pô, vamos lá, né, meu? Mais 7,5, com certeza agora, pô, na adrenalina ali. Vamos lá. Ó, 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 foi um pouquinho melhor. Mas não deu. Não deu. E o Panache falou ali quase, cara. Só mais um pouquinho. Faltou só um pouquinho ali, o Panache falou, ó. Só mais um pouquinho, isso aí. É isso aí, cara. Porque a gente é assim, cara, a gente faz isso. Não conseguiu. O cara não conseguiu. A primeira e não fez nada. Ele mal saiu do lugar. Aí tentou uma segunda e foi um pouco mais acima. E ele se gastou. E ele acabou, cara. Acabou. Essa briga que ele fez. Cara, talvez fosse uma briga com 265. Talvez ele não faria também. Porém, talvez ele conseguiria ser um pouco mais e colocar numa posição favorável para que ele consiga fazer uma geração de força um pouco melhor. Mas não, ele aumentou o peso. E aí vamos para a terceira. E adivinha o que vai acontecer? 272,5. Vamos lá. De novo. Terceira não. Agora vai. E não foi. E aí fora da competição, porque assim acontece no Power, se tu perde se tu perde todas as pedidas de um movimento, você está fora, você está desqualificado. É isso que aconteceu. Se ele tivesse, ele fez ali era 265, tá? O vamos puxar aqui a calculadora. 265 mais 187,5 mais 325 dá 777,5. Ele ia ficar ali em quinto, ó. Ele ia ficar em quinto. Não é não. Tentou fazer ali, aumentar a carga. Como é que foi? Vamos ver como é que foi o melhor terra dele. O melhor terra dele, ele fez um 280. Nossa, mas olha isso aqui, ó. Aqui é uma graça. Aqui, ó. Aqui é uma gracinha também, ó. Que gosta de perder pedido é uma. Tá, 280 é o melhor terra dele. Ele abriu com 265, cara. Cara, normalmente, tá. A gente vai querer fazer uma pedida, uma primeira pedida. Historicamente, entre. Isso é um dado estatístico que o Matt Gary fez no livro dele. O cara que vai ter uma maior precisão, ele vai fazer a primeira pedida dele lá entre 87,5% a 90% do que ele pode fazer, tá? Do que normalmente ele pode fazer. Isso aí é para ser uma carga em termos de intensidade relativa, é para ser uma carga na qual tu consiga fazer ali em um dia muito bom umas 3 repetições. Se ele faz isso aí em 280, faz 87,5, dá 245. Ah, não, mas vamos ser um pouquinho mais para cima, vamos fazer 90, dá 252,5. Ele podia abrir com 245, 252,5. Não, o que ele fez? Ele abriu com 265. Vamos dizer que se fosse 200, como se ele fez, tentou projetar algo assim, se a gente fizesse 290, bater esse nosso recorde pessoal ali. Ah, não, acho que talvez. Vamos dar uma margem boa para talvez bater o recorde pessoal dele, ah, sem deixar isso algo tão distante. Vamos dizer que porque 280 seria uma carga na qual ele faria tranquilo aquelas pedidas. Vamos botar um pouquinho acima para se caso tiver essa possibilidade, ele conseguir fazer os desenvolvimentos sem precisar fazer saltos absurdos de uma segunda para uma terceira. 252,5 ali. 260. Entende que a primeira pedida dele foi extremamente alta.
A primeira pedida dele foi extremamente alta. Vamos fazer que. Vamos pegar pelos 280, vamos lá. 280 é 100, 265 vezes 100 dividido por 280. Foi quase 95% do que ele já fez. Quase 95%. É muito alto, cara. Isso aqui é pra ser uma segunda pedida. Isso aqui é quase uma segunda pedida, na verdade. Quase uma segunda pedida. Se ele faz ali, pô, 290, tá? 290. Pô, vou abrir com 2,5, 2,5. Aí ele vai lá e, pô, 290, 2,5, 2,5. Tenta ali um 275. Até botar um 97,5 ali, se for muito boa. Pô, ele tem uma margem boa, entendeu? Ele provavelmente não ia queimar. Ele ia conseguir. Ele ia conseguir fazer a primeira dele. Ele ia conseguir fazer um salto bom pra fazer talvez a segunda dele. Que ele teria uma visão melhor também, né? Porque, pô, tu vendo a partida que não fez, é muito difícil ter uma visão do que tu poderia fazer. Pelo 265 dele, ele não poderia fazer absolutamente nada. Ele falou ainda aumentou o peso e aí que ele não fez bosta nenhuma mesmo. Mas é muito importante que essa primeira pedida seja pra te colocar no jogo. Não é pra causar uma tensão a mais. Pô, 95% do que ele já fez, cara, é muito alto, cara. É muito alto, é quase uma segunda pedida. Uma segunda pedida de ficar ali entre 95 e 97,5, se tudo ocorrer bem. Talvez um pouco menos se as coisas saírem um pouco mais pesadas do que normalmente são. Mas, porra, cara, é muito alto, é uma pedida muito alta. Isso porque esse cara tenta ficar com o subtotal alto e não é uma boa, cara. Não é uma boa. Tu te coloca numa situação como essa, entendeu? Ah, vai fazer 95 aqui, aí eu queria fazer se tudo desse bem. Ah, um 280. E aí. Ah, vou fazer um 295, 290. Muito curto, tu pode fazer. Tu pode chegar nesse mesmo final, dando saltos um pouco maiores, não se colocando em risco de perder uma primeira pedida, fazendo a primeira pedida lá, como se fosse o teu último cast. Ou fez a primeira pedida bem, entrou no jogo, consegue avaliar quanto consegue fazer uma segunda, faz aquela segunda bem sem medo de fazer um salto bom, porque tu tá descansado, não te gastou, não te rasgou na primeira pedida, faz a segunda lá bem, e a terceira tu vê o quanto tu poderia fazer. Tenta chegar o mais próximo daquilo. Ele é um cara que tem um terra bom. Ele tem ali, ó, 345 de terra, a melhor terra dele. Pô, vai ali um pouquinho abaixo do que tu poderia fazer, tentando ser extremamente preciso ali. Tenta não ficar muito próximo. Ah, se posso fazer ali, acho que talvez vai o 290, faz um 285. Já é bem melhor que tu cair fora. Ainda tu te poupa pra fazer um terra melhor. Então, cara, o Yannis aí foi. Ah, cara, padrão, né, cara? Padrão francês de fiasqueira, né? Fazendo fiasco. Ali, ó. A carinha ali, ó. Valeu, Panache. Vai dar, né, Panache? É, vai sim, claro. Vamos lá. A gente faz isso todos os dias no treino, por que que não vai dar agora? Porra, não fode, cara. Não fode. Aí ele perdeu a. Foi desqualificado, né? Já eras. Agora aqui um. Vamos dar uma dividida aqui na tela do Excel e do YouTube. Por quê? Vamos para a grande disputa entre Urins e o Russ. Só ver que também aqui que nesse caso aqui eu não teve também grandes modificações aqui nas pedidas em relação ao que o cara fez. Ah, teve esses saltos aqui. É mais por uma questão aqui do Naoro, que ele deu um salto muito grande. Então é meio que esse 12,5 que eu coloquei a mais. Não faz muito sentido, não é tão relevante, porque ele depende muito do contexto, né? Ele foi pra vitória, então não é que ele perdeu, ele tentou ganhar. Tanto que se ele fizer fazer ou não fazer, não alterou o terceiro colocado dele, a terceira posição dele. Então não é tão relevante assim. Mas teve uma situação aqui a disputa principal ali pelo título do Urias e do Russ. Foi o Joseph Franz, né, que é o treinador do Russ, ele falou depois que ele acabou tendo problemas com a viagem, ele se sentiu meio mal, não sei o que, blá, 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 blá. Porém, até mesmo o Joseph Franz falou que mesmo que que teve uma grande discussão em relação ao agachamento dele, tá? Que ele perdeu a terceira pedida por profundidade. Eu acho que não, tá? Já adianto que eu acho que
que ele quebrou. Não acho que tenha sido alto o gasto dele. Mas de qualquer forma, o Yuri ia ganhar porque o Yuri tinha uma sobra. O Yuri foi bem tranquilo o último terra dele. Só que qual que foi a jogada do Russ? Ó, ele fez esse aqui, foi a primeira dele de agacho. Primeira de agacho lá, fácil pra caralho. Aqui, agora com caras até da 74, 83, a gente vai começar a ver saltos um pouco maiores, tá? Porque como eu falei na minha 6 para 659, é um acúmulo de carga, então tu consegue dar saltos um pouco maiores. Então é mais comum tu começar a ver saltos assim de 20, ou até um pouco mais um terra, assim, com caras que tem o potencial de chegar em 400, entendeu? Então já não é algo tão incomum tu ver saltos maiores. Pô, ele fez esse aí, ele já levou uma vermelhinha ali do meio lá, o árbitro do meio, questão de provavelmente profundidade. Que é foda, o ruim do ser um cara muito forte é que fica essa meio ruim de analisar, né, cara? Mas, pô, eu acho que aqui foi de boa a primeira. É uma lateral ali, quebrou. Quebrou tranquilo a primeira. Aí a segunda dele foi. Essa que tá na terceira já. Aqui, ó. E aqui que ele fez? Ele pediu 321. Eu pediria. Eu iria, se fosse. Né, vendo uma forma fria, eu pediria 325. Ele pediu 321 porque é aquela situação da quebra de recorde, né? Tu bota meio quilo a mais pra bater o recorde e depois quando chegar no final, tu acaba forçando o cara a que for te ultrapassar, tem que fazer 2,5. Porque se ele não tem uma quebra de recorde aqui no Terra, por exemplo assim, o Rans tá meio quilo à frente do Yuri, tá no Terra. Se o Yuri não tem uma quebra de recorde no Terra, ele vai ter que bater esse meio quilo a mais do Russ com 2,5. Entendeu? Então tu obriga o cara a ter que fazer 2 quilos a mais do que tu fez pra ele conseguir fazer. Para ele conseguir te ultrapassar. Então o Russ fez aquela jogada de utilizar esse meio quilo como uma quebra de recorde. Só que, cara, qual que é o problema da situação? O Yuris não é um cara. Eu acho que talvez ele tenha subestimado um pouco o que o Yuris poderia fazer. Porque ele é um cara que, ó, ele foi. Ele bateu na trave algumas vezes. Deixa eu fechar aqui só pra não. Só pra não atrapalhar. Não acabar abrindo errado as coisas aqui. Olha, é um cara que ele ficou em. Ele ficou em sexto em Malta. Aí na África do Sul ele ficou em segundo. Foi o melhor total dele antes do Mundial foi 823,5. 823,5 fazendo as 9 das 9. Fazendo as 9 pedidas. Eu não vi esse Mundial, provavelmente o terra dele deve ter sido bem fácil, porque foi um 3,35. Ele é um cara que tem potencial para fazer muito mais do que 250. Então, pô, ele fechou ali 823,5. O recorde do Russ no Nacional foi 860. Talvez ele tenha pensado assim, pô, não preciso misturar tanto, vou usar mais o jogo da quebra de pedidas. Se alguém chegar perto, vai ter que fazer um pouco a mais e ali vai se quebrar, porque o Russ é o cara que ele tem um agacho muito bom, o terra muito bom. O supino dele é, o supino dele é sempre aquela coisa meio um pouco abaixo de 200 ali. Ele tem uma certa. Normalmente no supino ele não vai muito, entendeu? Ele não vai muito no talo, vai um pouco mais devagar para se preservar pro terra. Mas talvez tenha sido uma jogada muito confiante, sabe? Tipo, eu consigo fazer uma quebra de recorde ali, eu vou levando o jogo assim, quebra de recorde, não vou me estourando muito, qualquer coisa no terra ali, se eu precisar, eu faço um pouquinho a mais pra garantir a posição. E aí o Russ fez o 321 aqui, eu daria 325, uma quebra de recorde faria 325,5 ou 326. A transmissão travou ou foi o notebook? Deixa eu ver.
foi a transmissão. Ah, que legal. E aí esse deu 3 brancas. De frente, pareceu que talvez fosse duvidosa a profundidade dele, agora vendo. Vou ver a lateral. Não, foi. Esse aqui não é o ângulo mais baixo, ele tem mais uma quedinha. Foi bom. E aqui foi o último agacho dele. 328, eu para aquele 321 dele, eu daria mais 10, eu faria 331, ele fez 328. Esse 328, 331 que eu dei, se ele fosse fazer uma pedida mais alta, um 326 antes, talvez fosse um pouco a mais. Aí agora ele fez o 328 ali. Foi um 328 que ele foi um pouco lento, mas eu sei que ele é bem forte, ele consegue manter a posição. Então, eu acho que eu acho que tinha um 331 ali. Eu faria ele 331, acho que deveria ter. E ele recebeu uma vermelha do juiz lateral lá. Teve muita discussão, porque falaram, pô, não parece ser da profundidade. E falaram, pô, será que foi o joelho dele que não estava bem estendido quando ele finalizou? Não estabiliza muito bem. Mas ele tá reto. A saída dele teve o start lá. Falaram, será que não foi porque ele saiu pela frente? Normalmente o IPF não cobra muito essas coisas. É mais uma questão de disciplina, de não sair pela frente, mas enfim. E aqui tá o movimento. Cara, eu acho que não foi. Ó, aqui tá subindo já. Deixa eu ver ali. Tá numa velocidade. Deixa eu ver. Tarará. Eu acho que ele conseguiu. Eu não peguei bem, eu acho que no que ele desceu, ele desceu um pouquinho mais que isso. Mas mesmo aqui também não parece que. É que o foda é que é um cara grande, ó. Aí é ruim de ver, ó. O quadríceps dele tapa muito a visão do quadril dele. Mas me pareceu bom. Não me pareceu ruim esse movimento dele. Mas de qualquer forma, né? Os juízes deram inválido e ele acabou perdendo esse agacho dele. E começou a falar, né? O pessoal falou, pô, se não fosse sair essa decisão controversa dos juízes, talvez ele ia ganhar do Urins. Tá. O último agacho do Urins foi 300 e 310. Eu daria um pouco a mais, eu acho. Eu faria o 315. Eu acho que ele teria condição de fazer mais. Ele foi lá, bem fácil também. Foi um movimento bem fácil. É um cara que desce bem devagar, né? Mas sem grandes problemas fazer. Eu acho que ele conseguiria fazer mais, mas eu entendo ele não fazer mais por causa do terra dele. Porque o terra dele é muito bom. E provavelmente ele devia estar na mente dele que, pô, eu vou disputar com o Russ, eu tenho um terra bom, meu terra potencialmente é melhor que o do Russ, então eu me poupo um pouco no agacho, eu tento ficar próximo dele no agacho, no supino, e na hora do terra eu faço o que for preciso. Então eu preciso estar descansado. Então esses 5 quilos a mais, a menos que ele fez no agacho, pode ser um bom jogo para ele fazer no terra depois. Aqui a gente tem a última do. Vamos ver a última dos dois no supino. Aqui o Yuris fez 1,85. Terminou, nem viu, hein? Eu sei que bom. Talvez seria ali um pouco a mais. Menos 2,5 a mais. Deixa eu ver quanto é que eu dei. Eu dei uns 2,5 a mais. Provavelmente ele faria esse 2,5 a mais, mas é aquela mesma situação de que. Tudo ok. Aquela mesma situação de que às vezes
não vamos se queimar por 2,5. Vamos tentar chegar o mais próximo que a gente consegue se manter dele no agacho no supino. E aí no terra a gente vai estar descansado, a gente vai estar bem. E aí a gente ultrapassa o que tiver que ultrapassar, porque o Yuri tem o terra muito bom. Esse aí foi o 187,5. O Russ fez pulls bem curtos aqui no supino. Como eu disse pra vocês antes, ele é um cara que ele se preserva muito no supino. Ele não é um cara que não vai no tal no supino, ele não faz grandes saltos no supino. É, é um pouco da mentalidade do Joseph Franz também, de não fazer nada muito absurdo. Eu não digo nem em relação a saltos, mas eu digo em relação a se preservar assim, principalmente em supino, assim, não acaba não se estourando tanto. E aí vai fazer ali o 8,76 dele. Opa! Foi 8,76 ali, ele tinha um pouquinho mais uns 2,5, talvez 5, eu acho. Mas enfim, aí nessa situação a gente vê se apareceu o total. Ó o francês abobado lá, ó. Isso vai aparecer aqui. Ah, porra, não apareceu. Mas de qualquer forma, vamos ver aqui como é que tava a competição até aquele momento ali. O Yuri estava com 4,95, o Russ estava com 508,5. Tava uma margem à frente boa, mas ainda assim algo que o Yuri não deixou se distanciar tanto também. E agora a gente vai ter o último. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é a terceira do Russ. Olha como é que tava a situação, ó, antes desse terra do Russ. Tava com 6 ali. 6 quilos à frente do Urens. Esse salto dele foi um salto de 10 quilos. Ele ia ficar 16 quilos à frente do Urens. Eu acho que tem um pouco mais esse salto dele. Eu daria uns 15. Eu acho que a primeira pra segunda já foi bem. Ele foi bem. Ele deu 15 a mais, eu daria 25 a mais, tava muito fácil. E também sabendo que o Urins é um cara que tinha um bom terra. Eu não sei se. Eu acho que talvez ele tenha subestimado um pouco o Urins. Eu acho que talvez ele pensou que. Não, vai dar tudo certo. Aí o Urins lá dando risada. Te fudeu, é esse aí que tá fazendo mesmo? Então, tá bom então. Aí o Russ foi lá pra terceira dele. Foi bom. Ele tem aquela pequena desaceleração do movimento, porém não chega a ser nada muito gritante. Ele tinha um pouco a mais. Ah, o Russ é um também que ele teve uma discussão muito forte, né, em relação a. Ó, acho que foi na última comissão dele da IPF sobre o terra dele não encaixar. Né, que ele fez um terra lá, não lembro até que foi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi um terra dele, acho que foi na última competição da IPF. Foi esse 363, talvez. Foi uma quebra de recorde. Talvez tenha sido isso aqui. Que o pessoal falou que não encaixou, não sei o que. Enfim, mas aqui foi bom o movimento. Daria pra fazer um pouco a mais. E aí foi o Urens. 350 pra vitória. Pra vitória. Pô, o cara que tá um tempão tentando, né? Vencer. Um cara que tá sempre ali próximo, às vezes um pouco distante, às vezes mais perto. Pô, tava bem nas mãos dele mesmo. Não era pra ser uma coisa muito difícil. Ali mandou um silêncio. E ele fez bem fácil. Ele fez bem fácil. E aí, o que eu acho uma das melhores saídas que nos últimos tempos aí. Ah, passou uma hora bacana isso aí. Cara, então assim, ó. As pessoas ficaram em discussão, não sei se no Brasil, mas
tinha muita discussão lá fora, e pô, o Russ, pô, se não fosse aquele agacho, ele poderia vencer se fosse válido daquele agacho, porque se fosse válido daquele agacho, ele teria, deixa eu ver, o agacho dele foi mais 7 quilos de total, ele iria para 7 quilos de total, ele iria para 850,5 e ele ganharia. Cara, se fosse esse o caso, tu não acha que o Yuri ia conseguir botar mais peso no terra? Se fosse esse o caso? O Yuri tinha muito mais ali sobrando. E poderia fazer pelo menos mais uns 10, 15 quilos nesse terra dele. Então se o Russ consegue bater aquele agacho, o Yuri ia bater ele no terra igual. O que eu acho que aconteceu, eu acho que o agacho do Russ foi válido. Mas o que eu acho que aconteceu, talvez ele tenha subestimado. Talvez ele tenha pensado, pô, fazer um jogo aqui de quebra de pedidos no agacho. Vou me colocar numa situação favorável do cara ter que fazer 2,5 a mais se quiser ganhar de mim. Fez o mesmo esquema aquele lá de, pô, não se gastar tanto no supino. Fazer um terra ali. Ele poderia ter feito um pouco a mais. Eu acho que ele poderia ter feito um pouco a mais de terra. Mas ele. Eu não sei, cara. Eu não sei se naquela terceira pedida ele realmente pensou que ele poderia ter ganhado. Que o Yuri vai fazer 350. O Yuri já fez 350, né? Antes. O Yuri nunca tinha feito 350, ó. Talvez ele tenha estudado e o Yuri pensou, pô, o cara fez o melhor terra dele foi 335. Era 15 quilos a menos. O cara vai conseguir esse 350 aqui e eu vou ganhar. Mas não era o que parecia ao decorrer da competição. Não parecia que o Yuri não tinha esse 350. Parecia que o Yuri estava bem. E o Yuri ficou fazendo o tempo inteiro um jogo de aproximação ali, ó. Ele perdeu 11 quilos aqui. Só que, pô, 11 quilos pra um cara que tem o recorde mundial do agacho. Então não é aqui, eu não vou tentar chegar extremamente próximo dele que talvez eu não dê pé isso aí. Isso aqui talvez não dê pé. Da mesma forma que não vai dar pé dele na parte do terra. O supino tentei ficar o mais próximo possível, mantive ele próximo ali. E no terra eu tirei a diferença que era necessária. E o Yuri jogou muito bem. Talvez o que faltou ali, talvez o que o Russ tenha feito é ter achado que, não, se eu fizer isso aqui já vai ser o suficiente pra ganhar. Talvez a questão dele ter passado mal lá, em relação à viagem, alimentação, sei lá o que deu, tenha feito ele ter um rendimento abaixo, não ter ficado tão confiante pra fazer saltos maiores. Não sei, cara. Não sei. Meu ponto é que, pelo que foi apresentado, nesse dia o Yuri ia ganhar do Russ. O Russ podia fazer um pouco a mais ali no agacho. Poderia ter feito um pouco a mais no terra, no supino. Eu ali pelo que ia dar ali, ia dar 12,5 a mais. Se ele fizesse esses a mais aqui. Que já ia. Até mais, né? Que ia 5, 10. 10 poderia ser uns 20 a mais. Seria 8,6, 13,5, bateria o recorde total. Mas é aquela situação, se ele tivesse feito o agacho dele, se ele tivesse feito o que eu falei ali, pô, mais dessa, um pouco mais do que ele fez aí, talvez ele teria uma briga um pouquinho maior. Será que ele faria o 335 de terra também? Talvez o 335 seria o limite dele de terra também. Enfim, pelo jogo que foi apresentado, eu não acho que isso aqui foi uma disputa tão próxima um do outro. Que as pessoas falam, não, mas foi muito próximo. Não sei, cara. Não sei. Eu acho que o Yuri podia ganhar isso aqui. Ele fez o jogo certo, se aproximou no supino no agacho. Um terra simplesmente fez o que tinha que ter feito. Sem mais nem menos. Eu acho que foi bem ganho. Vai ter agora, os dois vão estar em Sheffield, né? Provavelmente o Mundial, se. É que agora com o Sheffield e as constantes lesões que tá tendo, é muito difícil de tu programar ou como é que vai ser a disputa do Mundial. Tem que ver até questões de vagas também. Porque de nome no 83 a gente vai ter. Tem dois caras da Inglaterra, né? Que é o. Não vou lembrar o nome do cara, que ele bateu o recorde agora recentemente. E o Yuris. O Bernstein, eu acho que ele é. Acho que ele é. Acho que é Estados Unidos. Provavelmente é essas. Não, não é.
Agora eu não sei. Deixa eu ver se tem os recordes aqui, se as competições consideradas pelos recordes, deixa eu ver. Ah, IPF. Não, isso aqui é o dinheiro total. Ah, não tá aqui eles. Não tá aqui eles. Mas enfim, aí tem o Russ, tem o Delaney também, que pô, foi o antigo campeão, né? Ganhou 2 vezes mundial antes aí ganhou 2023 e 2022. Ele tem um total bem próximo, ele tá naquele bolo. Tem 5 caras no bolo, né? É o Yurins, o outro cara da Grã-Bretanha, o Russ, o Delaney e o Bernstein. Se todo mundo conseguir a vaga pro Mundial, se não tiver interferência em relação a limite de vaga pro país, porque eu acho que, se não me engano, às vezes estava levando só um por categoria. Eu não sei se tem agora uma limitação sobre isso. Antes tinha bem mais, era comum tu ver mais gente do mesmo país na mesma categoria. Agora não sei se tem uma limitação em relação a isso, é porque tem muita gente participando do Mundial. Vai ficando uma lista muito extensa de atletas no Mundial. Mas enfim, é uma grande disputa que tem aí em relação ao futuro. Mas em relação ao que o vídeo se propõe, em relação a pedidas, o que eu posso dizer é que, pô, 7-4 extremamente precisa, né? 7-4 não tinha muito o que fazer. O Perks é um cara acima da média, é o cara que fez sobrando. O Kidjo tentou aproximar, mas, cara, não tem como aproximar. Não tem como aproximar do Perks, o Tim correndo por fora. Tanto que o Kidjo ele vai descer pra 66, o Tim vai subir pra 8-3 em Shenfield, porque, cara, não tem o que fazer com o Perks, cara. Atualmente não tem alguém que possa bater ele. E na 8-3, eu acho que o Yuris jogou, fez o jogo. Jogou bem pra caralho. Não foi tão disputado assim, não foi tão acirrado, ele fez o jogo. Ele poderia ganhar com mais vantagem. Ele só fez o jogo para vencer, talvez o Russ ele faltou um pouco mais de. Talvez tenha subestimado o Yuris, talvez só não estava num dia bom mesmo. Enfim, mas não teve nada muito gritante. Não teve nada muito gritante. Foi na hora, tentou fazer o que dá pra fazer. Só o francês ali que, porra, né? Baita escolha de pedidas. Mas enfim, pessoal, esse é o episódio do Game Day de hoje. Né, 2 categorias aí que não teve grandes erros. A gente começa a ver uma melhor escolha de pedidas. A próxima categoria que a gente vai tá falando aí vai ser, acho que a 93. A 93 teve uma boa disputa, né? Teve os 2 primeiros colocados, ficaram com o mesmo total. Vai ser uma boa de avaliar se teve algum erro, algum jogo de pedida poderia ter sido melhor feito. Também a 105 foi assim. Enfim, né? Então, o vídeo de hoje é isso. Não esqueçam, se vocês querem receber mais informações em relação ao powerlifting, vídeos informativos em relação à programação dos treinos, a movimentos específicos, mais vídeos da série Game Day, onde a gente vai analisar campeonatos, pedidos e o que poderia ser feito, o que você pode fazer na hora do campeonato, o que você tem que ter em mente, né, de como conseguir ter o teu melhor performance possível, conseguir acumular o maior total possível seu naquele determinado dia. Tem aí o nosso. A gente sempre filma aí, eu e o Bernardo, né? A gente sempre trabalha, a gente sempre filma nossos SBDs que a gente faz no sábado, a gente faz uma espécie de vlog. Tem nosso podcast que a gente fala sobre powerlifting no geral, campeonatos, também a gente fala um pouco sobre treinamento. Inclusive, a gente vai em breve, a gente vai lançar uma planilha totalmente gratuita, tá? Uma planilha totalmente gratuita para iniciantes, será uma planilha de 6 semanas, onde vai ser uma boa forma para você conhecer o Power. Se você quer ter vontade de conhecer o Power, mas você tem uma visão que, pô, tem aquela visão que eu tenho muita certeza sobre as coisas, pô, Power é sempre a massa, pô, vou acabar machucando, Power não é uma coisa que gera mudanças físicas, estéticas, né? Então a planilha vai servir para tu ter esse primeiro contato, para tu ver que o Power não é muito que tu aí acaba pegando informação de pessoas que não estão vivendo na área, acaba passando informações que não são necessariamente verdadeiras, não é exatamente aquilo. Simplesmente as pessoas tendem a dar opinião sobre algo que elas não têm conhecimento, então elas acabam falando um pouco de merda. Então, se você quer conhecer um pouco o Power, vai ser uma baita oportunidade para você, totalmente gratuito. Vai estar em breve aí a planilha. Então, é isso aí, pessoal. Então, nos segue nas nossas redes sociais. Se você precisa de ajuda com um treinador, se você quer alguém para arrumar seus treinos para powerlifting, para acabar ajudando você na sua evolução,
você pode entrar em contato com a gente no nosso DM do Instagram ou no nosso grupo do Telegram, que a gente vai estar aí conversando contigo para fazer esse trabalho em conjunto através do nosso serviço de consultoria online, tá? Todos os links estarão na descrição deste vídeo e por hoje era isso. Valeu!